Shalom! Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula aí, uma explicação aí sobre a história de Israel, mas hoje nós vamos falar sobre os assírios. Tem tudo a ver com a história do Reino do Norte, o Reino de Israel, após a divisão lá feita pelo Roboão e o Jeroboão. Sabemos que o Reino do Norte desapareceu e foi feito uma mestiçagem, né? Os assírios pegaram pessoas de várias nacionalidades e colocaram lá onde ficava o norte, onde era o norte o Reino do Norte, o Reino de Israel. Vamos falar então só sobre esses assírios e a gente faz uma ligação aí com o entendimento do contexto histórico aí do livro dos reis. Primeiro reis, segundo reis, vai discutir isso aí, bem como dos profetas também. Então, quem foram os assírios? Né? Os assírios foram um povo mesopotâmico que formou o maior império na região a partir da organização e violência dos seus exércitos profissionais. Eles causavam um pânico diante daquelas pessoas que eles ameaçavam invadir. Era assim, eles habitavam na Mesopotâmia, né? Assim como os acádios, os caldeus também, que habitavam nessa região. Conseguiram construir um grande império centralizado na região, um império construído pelos assírios, destacou-se dos demais por ter sido o maior desenvolvido na Mesopotâmia. O domínio dos assírios nessa região vai perdurar de 1300 até 612 a.C., né? Um período de império muito grande. Como eles se desenvolveram? Né? Os assírios fixaram-se na região da norte da Mesopotâmia a partir da construção da cidade de Assur, por volta de 1900 a.C. Alguns historiadores sugerem que essa cidade existia mesmo desde antes do terceiro milênio antes de Cristo. É que em 1900 aconteceu a reconstrução da cidade, né? Então, durante grande parte do segundo milênio antes de Cristo, os assírios foram controlados por outros povos mesopotâmicos, tais como os hurritas. Por volta de 1300 a.C., os assírios conquistaram sua independência após os hurritas serem derrotados pelos ataques de outro povo, mas da Ásia Menor, os hititas. Então, a partir disso, os assírios iniciaram um processo de conquista que foi responsável por transformá-los em um poderoso império que consolidou o seu poder graças à força do seu exército. Ao longo da história da Síria, destacaram-se as seguintes cidades: Nínive, Assur e Nimrod, como as principais cidades mesopotâmicas. Embora a Babilônia, dominada por eles, continuasse sendo a maior cidade da região, um dos mais conhecidos reis da história dos assírios foi o Assurbanipal, né, responsável por construir a grande biblioteca de Nínive, que continha milhares de tabuletas em escrita cuneiforme. Na Bíblia, né, nos estudos bíblicos, apontam que a cidade de Assur foi fundada por Assur. Assur era filho de Sem e, portanto, era neto de Noé. Assim como se instalaram na Mesopotâmia, os assírios falavam o acadiano, que é o idioma dos acadianos. No entanto, com o tempo, eles foram adotando o aramaico como idioma principal. Eles também fizeram um largo uso aí da escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumerianos, que nós já estudamos aí em épocas anteriores. Um outro personagem que se liga aos assírios é a história de Jonas, né, do profeta Jonas. Ele é comissionado a pregar em Nínive para que o povo se convertesse. O exército assírio, poderosíssimo, né? Os assírios constituíram uma sociedade extremamente militarizada, que era governada por um aristocrata guerreiro, tipo assim, um general, tá? Com o processo de expansão do seu império,
os reis assírios transformaram o exército assírio no primeiro exército profissional da história da humanidade. Portanto, seus guerreiros eram contratados e pagos única e exclusivamente para se aperfeiçoarem para a guerra. Além de serem profissionais, esses exércitos, né, os assírios também ficaram conhecidos por suas exímias táticas de batalha, pelo desenvolvimento de ótimas armas de cerco, pelo uso de armas de ferro e pela brutalidade com a qual tratavam seus adversários. Esse exército também conseguiu articular perfeitamente o uso de soldados de infantaria, apoiados por cavalaria e arqueiros em batalha. Graças a essa excelente organização militar, os assírios conseguiram formar o maior império mesopotâmico, dominando regiões distantes da Síria, como o Egito, né? Eles dominaram até o Egito, para manter os povos conquistados sob seu controle. Os assírios utilizaram-se da violência e do terror, né? Uma das táticas que os assírios utilizavam, pegava o inimigo vivo ainda, ralava ele, o inimigo na pedra. Tá? Então, era uma tortura muito grande. Essa estratégia, né, essa violência toda, acabou transformando em uma espada de dois gumes, pois, ao mesmo tempo em que essa violência aterrorizava os inimigos, ela também servia para aumentar o ódio dos dominados contra os dominadores. E vai contribuir para que os assírios tivessem de lidar constantemente com rebeliões em seus territórios. Entre as táticas utilizadas pelos assírios contra os povos dominados, destacava-se também o deslocamento da população. Isso dominou o reino de Israel, o reino do norte. Então, a população que estava lá, eles retiraram, né, que era uma tática deles, e trouxeram de outras regiões. Tá? Então, essa era uma tática desenvolvida pelos assírios. Dessa forma, ao conquistar determinada região, os assírios levavam, muitas vezes, toda a população dominada para espalhá-la por seu território, enviando os prisioneiros para diferentes partes do império. Isso fazia com que as culturas conquistadas fossem desagregadas e impedia tentativas de rebelião organizadas. Né? As deportações também visavam enviar os prisioneiros com habilidades específicas para locais onde o seu trabalho poderia ser aproveitado de alguma forma. Então, além dessas transferências populacionais, os assírios também esfolavam, como eu já disse aqui anteriormente, prisioneiros vivos, colocavam suas peles à mostra em determinado local das cidades conquistadas. Então, essa prática também incluía a decapitação e a exposição das cabeças dos prisioneiros. Outra prática comum desse exército assírio, né, era o empalamento, que consistia em matar o prisioneiro enfiando uma lança através do seu ânus até sair na garganta, na boca. Algo muito cruel em se pensar nos dias atuais. Como dito, essas estratégias mantinham os povos dominados sob um constante clima de terror. No entanto, motivavam-os a rebelarem-se constantemente contra o domínio tirânico dos assírios. Inclusive, a decadência dos assírios aconteceu a partir de uma rebelião na cidade da Babilônia, na qual os caldeus, juntamente com os medos, né, povos originários da região onde hoje é o Irã, derrotaram os assírios e destruíram totalmente a cidade de Nínive. Então, essa, pessoal, é a história dos assírios. Focalizando aqui o nosso estudo na questão da história bíblica de Israel, é bom entendermos aí que esses assírios eles vão provocar a queda da Samaria em 722. Essa força aí militar que eram os assírios, né,
eles utilizavam-se da cavalaria e usavam uma força de assalto muito forte, concomitantemente ao uso difundido dos carros de guerra, que era uma das tecnologias melhores para guerrear naquele contexto. Então, não é nenhum exagero dizer que o contexto regional e histórico chegou até o uso do cavalo durante a guerra. O desenvolvimento militar da Síria, como eu já falei, fez com que toda a região da Mesopotâmia, de Israel, do Egito, se colocasse em estado de alerta, né? Porque os povos temiam os assírios, né? E nesse contexto aí também citamos aí a atuação do profeta Isaías, da Bíblia, Miqueias, Oséias e Amós. Eles vão nos dar uma boa dimensão de como era a situação da região de Israel nesse contexto do domínio assírio. Então, rumores de guerra, rebeliões tomavam conta de Israel e Judá. O reino do norte foi o primeiro a ser invadido. Não à toa, afinal, no meio de rotas comerciais com grande influência com os vizinhos, Israel era uma conquista estratégica para qualquer invasor. E a Assíria teve a ajuda do contexto interno para conseguir o que queria, as diversas divergências internas. Então, quando foi lá no final do reinado de Jeroboão II, por volta aí de 743 a.C., põe fim a um período de estabilidade em Israel. Toda a estabilidade é definida por um período de conturbação, um período conturbado. Não foi diferente, né? No mesmo ano, em 743 a.C., Israel teve dois reis assassinados, o Zacarias e o Salum. O primeiro, Zacarias, governou apenas por 6 meses. Seu sucessor não chegou a ficar um mês sequer no poder. Então, um período onde o cenário internacional está com muita transformação, mas dessa vez não permite a calmaria desejada por Israel. O que sucede são períodos de reinados mais longos, mas não tão duradouros. Por exemplo, Menahem governou entre 743 e 738. Foi sucedido por Facéias, né, que ficou um ano no poder e foi sucedido por o último rei do Reino do Norte, né, que possivelmente aí é esse mesmo Facéias. Nesse período em que a gente vê os últimos anos do Reino do Norte, a Síria cresceu de uma maneira muito vigorosa. Então Israel tenta um último movimento para deter o avanço assírio, faz uma aliança militar, uma coalizão militar com Damasco e Judá. Só que Judá se recusa a entrar em guerra. E para piorar a situação dos seus vizinhos, se coloca como estado vassalo da Assíria. Tá? Então, o Judá não se aliou ao Reino do Norte, a Israel, nem aos sírios, nem ao rei de Damasco. Ele aceitou ser subordinado, vassalo do rei assírio. Essa passagem vocês podem ler também lá na Bíblia, em Isaías capítulos 7 e 8, né? Estão dentro deste contexto histórico, incluindo o conhecido texto do profeta sobre Emanuel. Damasco e Israel tentam a todo custo depor Acaz, né, do trono, mas não conseguindo, com um acordo de vassalagem, Acaz com o rei assírio, Israel e Damasco se veem enfraquecidos e não conseguindo impedir uma inevitável invasão. Em torno de 740 a.C., Tiglat-Pileser III chegou ao trono assírio. Com ele se desenvolveu novas técnicas de guerra e invasão. Em pouco tempo, seu reino foi estabelecido por toda a Palestina, chegando a ameaçar o Egito, e essa ameaça não é infundada. A ferocidade e a intensidade dos ataques são narrados na Bíblia, em Isaías, capítulo 5, versos 27 a 30, que nos dão uma dimensão do seu poderio. Tá? Então, não se cansarão, nem tropeçarão, nem descansará, nem dormirá, nenhum cinto estará solto, nenhuma correia da sandália se arrebentará,
suas flechas estão afiadas, seus arcos prontos para a batalha, os cascos de seus cavalos soltarão faíscas, como rodas de seus carros girarão como um turbilhão, rugirão como leões e como os leões mais fortes, rosnarão e se lançarão sobre suas vítimas, e como o levarão embora. Ninguém pode livrá-las. Naquele dia rugirá sobre as suas vítimas como ruge o mar. Se alguém olhar por toda a terra, só verá trevas e aflição. Até a luz será obscurecida pelas nuvens. Então aí é o texto de Isaías, capítulo 5, versos 27 a 30. Esse texto nos dá a dimensão, né? A força e a determinação dos assírios, que vai resultar em um medo dos reinos menores, dos povos mais fracos, que se rendem e se tornam estados vassalos sem mostrar muita resistência, né? Cedendo territórios e pagando altos tributos para o imperador assírio. Ao menor sinal de rebelião no reino dominado, o rei assírio então intervinha, aniquilava tudo e colocava seus funcionários próprios no poder da região. Uma novidade no tipo de dominação assíria foi a deportação sistemática, que eu já falei aqui, de toda a classe dirigente da nação dominada. Então não se trata apenas de uma simples deportação. Tá? O governo assírio é pautado aí pelo medo, promovendo mortes, limpeza étnica e imposição cultural e religiosa. Por Israel e Damasco dominadas, Tiglat-Pileser III colocou no trono de Israel um certo rei chamado Oséias, que vai de 732 a 724 a.C. Um rei que é uma marionete das vontades assírias, né? Ele não pode ter a vontade dele, né? Tem que fazer o que os assírios determinam. Então, cansado dos desmandos assírios, Oséias tenta uma rebelião, contando com o apoio egípcio, mas fracassa redundantemente e é contido por Salmanaser V, sucessor de Tiglat-Pileser III. Com Israel em constante estado de rebelião, o sucessor de Salmanaser V resolveu então a questão de vez. Ele sitia Samaria por 2 anos e em 722 a.C. ele vai invadir e vai arrasar com tudo, deportando cerca de 27 mil pessoas da elite do Reino do Norte. Os pobres não foram deportados. E o Reino do Sul? Então, durante esse período narrado, né, como nós citamos de Isaías, o Reino do Sul teve 2 reis, o Joatão, né, 740 a 736, e o Acaz, 736 a 716. Ambos eram familiares e primos do profeta Isaías. Em 724 a.C., Ezequias passa a dividir o trono com seu pai Acaz, promovendo assim uma transição mais tranquila. Então, durante todo esse período, os rumores de guerra e rebelião sempre assolaram Judá, mas conseguiu manter a estabilidade política interna sem grandes alternâncias de poder. Acaz teve a sensibilidade política de compreender que, tendo nas mãos um reino pequeno e pouco relevante no cenário regional, eu era melhor submedidor dos assírios que tentaram uma já condenada guerra contra o tamanho poder. Né? Novamente, aí está escrito lá, olha na sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 16, versos 7 e 8. Diz o seguinte: o rei Acaz adicionou um mensageiro para dizer: Tiglat-Pileser, rei da Síria, sou seu servo e seu súdito, venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel, que estão me atacando. Então Acaz pegou a prata e o ouro do templo do Senhor, dos tesouros do palácio, e os adicionados como pagamento para o rei da Síria. Então, meus caros, em 722 a.C., o Reino do Norte chegou ao seu fim. Agora ele é uma fonte da Síria, né? Passa a ser então o Reino do Norte, passa a chamar essa região de Samaria, e os que vão habitar lá são os samaritanos, são os novos habitantes do poder, não mais os israelitas, né, com seus costumes e religião. Então está aqui a semente da divisão entre a protegida
dos samaritanos, né, relatado pelos evangelistas nos tempos de Jesus Cristo. Contudo, aí, mesmo com uma forte influência assíria, o culto a Yahvé é mantido em Samaria, mas só que muito sincrético. Fizeram até uma Bíblia para o samaritano, conhecido Pentateuco samaritano. Se houve convivência e influência assíria no culto em Samaria, não foi diferente em Judá, onde Acas, vassalo dos assírios, permitiu o culto aos deuses assírios no templo de Jerusalém. A atitude estratégica de Acas permite que Isaías, seu filho, tenha um reinado mais forte e por isso mesmo mais ousado. Bom, agora o povo do Reino do Norte desaparecendo, vai ficar o Reino de Judá, que nós já estudamos aí seus reis. Agora queremos falar então sobre a história da Babilônia, que vai fazer a deportação do Reino de Judá ou Reino do Sul. Então vamos falar também sobre a Babilônia. Lá por volta de 1900 a.C., um novo processo de invasão territorial dizimou a dominação dos sumerianos e dos acadianos na região da Mesopotâmia. Então, dessa vez, os amoritas, que é o povo oriundo aí da região do sul do deserto árabe, fundaram uma nova civilização que tinha a Babilônia como a cidade principal. Somente no século XVIII, o rei babilônico Hammurabi, né, o famoso Hammurabi, conseguiu pacificar a região e instituir o primeiro Império Babilônico. Então a gente fala de um antigo Império Babilônico e após ali nos dias de Jeremias, nós vamos falar de um novo Império Babilônico, Neo-Império Babilônico. Então, sob o comando do Hammurabi, a cidade da Babilônia se transformou num dos mais prósperos e importantes centros urbanos de toda a antiguidade. Então, a importância pode até mesmo ser conferida na Bíblia, onde ocorreu uma longa menção ao zigurate de Babel, né? A Torre de Babel, né? Foram os babilônios que construíram em homenagem ao deus Marduk, né? Dos mesopotâmicos, dos babilônios. Então, de fato, são várias as construções, estátuas e obras que nos remetem aos tempos áureos desta civilização. Além de promover a unificação dos territórios mesopotâmicos, o rei Hammurabi também foi imprescindível na elaboração do mais antigo código de leis escrito do mundo, o chamado Código de Hammurabi. Era conhecido por seus vários artigos que tratavam de crimes domésticos, comerciais, direito de heranças, falsas acusações e preservação das propriedades. A inspiração necessária para que esse conjunto de leis escritas fosse elaborado repousa na antiga lei de Talião, que privilegia o princípio do olho por olho e dente por dente. Então, apesar desta influência, as distinções presentes na sociedade babilônica também eram levadas em consideração. Com isso, o rigor das punições dirigidas a um escravo não era o mesmo imposto a um comerciante. Tá? Mesmo promovendo tantas conquistas e construindo um Estado bastante organizado, os babilônios não conseguiram resistir a uma onda de invasões que aconteceu após o governo de Hammurabi. Ao mesmo tempo em que os hititas e os cassitas tomavam parcelas do domínio babilônico, outras revoltas que se desenvolveram internamente acabaram abrindo espaço para a hegemonia dos reinos rivais. Entre os anos de 1300 e 600 a.C., os mesopotâmicos assistiram à dominação assíria marcada por extrema violência extrema violência praticada pelo seu poderoso exército, pela sua poderosa força militar. Então, quando foi por volta do ano de 612 a.C., a sublevação dos povos dominados e a ação invasora dos amoritas e caldeus instituíram o fim do Império Assírio e a organização do Segundo Império Babilônico,
também conhecido como Império Neo-Babilônico. Nesse novo contexto, podemos destacar a ação do imperador Nabucodonosor, que reinou entre os anos 612 a 539 a.C. Durante o reinado de Nabucodonosor, a civilização babilônica vivenciou o auge do desenvolvimento arquitetônico, representado aí pela construção das muralhas que protegiam a cidade, os luxuosos palácios e os jardins suspensos da Babilônia, admirado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O regime de Nabucodonosor também foi conhecido pelo estabelecimento de novas conquistas territoriais, entre as quais destacamos aqui a região sul da Palestina e as fronteiras setentrionais do Egito. Então, após esse governo, os domínios babilônicos foram paulatinamente conquistados pelos persas, que eram comandados por batuta política e militar do rei assírio I. Bom, pessoal, no próximo vídeo eu quero então falar sobre a queda do reino do sul, do reino de Judá. Por hoje é isso. Até mais e até nosso próximo encontro.